Gente, boa tarde a todos. É um prazer a gente receber hoje o professor Fábio Scarano. O Fábio ele se graduou em Engenharia Florestal pela Universidade de Brasília, obteve o doutorado dele em Ecologia pela Universidade de St. Andrews, na Escócia. Ele é professor de Ecologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro desde 93 e ele foi professor visitante em universidades na Alemanha e nos Estados Unidos. No governo brasileiro, ele atuou na CAPES, no MEC, e foi diretor científico do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, quando ele ajudou a criar o Centro Nacional de Conservação da Flora. Ele também tem atuação no terceiro setor, tendo sido diretor executivo da Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável e diretor executivo do Programa do Brasil e vice-presidente sênior da Divisão das Américas da Conservation International. Ele foi autor do relatório do IPCC, um dos autores, né, do relatório do IPCC de 2014, atuou no painel brasileiro de mudanças climáticas, foi coordenador do capítulo do painel internacional de biodiversidade e serviços ecossistêmicos, o IPBS, e foi coordenador da plataforma brasileira de biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Ele já supervisionou um grande número de mestres e doutores, possui uma grande produção científica e foi agraciado com o Prêmio Jabuti por 2 dos livros que ele publicou, um deles o Biomas Brasileiros, Retratos de um País Plural, e o Mata Atlântica, uma história do futuro. Mas isso tudo vocês podem encontrar no Google, né? Que vai estar lá. Mas eu vou falar um pouco sobre o Fábio, que é um grande amigo que eu tive o prazer de conhecer quando ele estava fazendo os campos do doutorado dele lá na Amazônia, já faz uns 30 anos. E ele é uma pessoa que tem um olhar muito curioso, respeitoso e generoso sobre a diversidade nas suas mais diversas manifestações. Isso tem levado o Fábio a estabelecer diálogos e parcerias que estão fora dos muros da universidade, né? Participando de iniciativas que têm uma abordagem holística e muito inovadora. Entre eles, eu vou citar 2 que eu acho que ele vai comentar na apresentação dele, que é o Selvagem, que é um ciclo de estudos sobre a vida, e o Fé no Clima, que é uma iniciativa do Instituto de Estudos da Religião. Com isso tudo, né? O Fábio ele sempre tem um olhar muito otimista sobre o mundo. Então, é um prazer a gente ter você aqui na nossa aula de encerramento do semestre. Obrigada, Fábio, e a palavra é sua. Valeu, Simone. Muito obrigado aí por suas palavras, pelo convite, acima de tudo, né? Seu, das organizadoras do curso, a professora Gabriela, a professora Cristiana. Uma satisfação falar, né, para um grupo de amigos, uma universidade tão querida, e para um estudantado tão numeroso, né? Para mim é uma gigantesca honra. E as professoras pediram para eu fazer essa fala de encerramento. Elas me conhecem, sabem que eu tenho uma visão, eu não vou dizer otimista, né? O Ariano Suassuna dizia isso, é realismo esperançoso. Então, um pouco isso que eu trouxe. Elas sugeriram que eu desse como título da fala o título do último livro que eu escrevi, que se chama Regenerantes de Gaia, um livro de 2019, e o que eu trouxe hoje é um pouco, assim, tem um pouco a ver com o que eu estava pensando naquela época, mas tem as coisas que a gente vem desenvolvendo mais recentemente e que eu queria compartilhar com vocês, que eu acho que casa um pouco com a temática do antropoceno, talvez possa dar um olhar prospectivo, talvez um pouco antecipatório, eu acho, em relação ao futuro. Eu acho que a gente, na ciência, né, e mesmo na vida, de modo geral, a gente escuta e a gente vê, a gente faz, eventualmente, previsões e prognósticos de futuro com base nas melhores ferramentas científicas e não resta dúvida que vários desses prognósticos eles são importantes para a gente se preparar, para a gente reverter quadros, reverter caminhos, mas, de um modo geral, a mensagem que os prognósticos passam são muito ruins, né? Porque trabalham com uma série de dados e de informações, seja a respeito do clima, da biodiversidade,
da desigualdade social, que só pioram, né? Só tem piorado aí ao longo dos últimos 300 anos. Então, não há muito como projetar coisas boas para frente se a gente seguir nessa toada. Então, ao final, vou querer falar um pouquinho sobre o futuro, sobre a antecipação de futuro, como a gente pode abrir um pouco a nossa visada para outras possibilidades além das que hoje nos cercam. Mas, inicialmente, vou falar um pouco da ideia, né, esse nome, de onde isso veio. Isso foi mais ou menos, em 2011, a Academia de Ciências Alemã, eles organizaram uma conferência sobre a teoria de Gaia, e os organizadores dessa conferência me pediram 6 meses antes para eu pensar em alguma coisa que pudesse dialogar com a teoria. E, na verdade, eles pediram isso para cada um dos palestrantes na ocasião. E foi um exercício muito legal, uma teoria que eu sempre me interessou, eu estudava, e eu já tinha um histórico de trabalhar com algumas plantas, como essa desse desenho aí do slide inicial, que é uma planta de um gênero chamado Clusia, muito comum nas restingas do norte fluminense. E essa planta, ela tem uma história assim, biológica das mais curiosas, não vou entrar em detalhes aqui com vocês, mas é uma planta que na Mata Atlântica, no alto da floresta, ela é uma estranguladora, é como uma figueira, né? Ela cresce sobre as outras, estrangula e mata e tal. Só que na restinga, que é um ambiente mais recente geologicamente, quando ela migra para a restinga, com o último momento de descida, né, do nível do mar, ela se instala sobre a areia e ela passa a desempenhar uma outra função, ela é uma árvore que facilita a vida e o crescimento de outras. Então, o exemplo dessa planta e de algumas outras plantas que eu estudo aqui na Amazônia, onde eu estou agora, que tem algumas características que se assemelham a essa, a gente começou a pensar o seguinte: bom, se plantas são 99% da biomassa terrestre e o planeta está cheio de ferimentos, né, ferimentos esses causados pelo ser humano, quer dizer, Gaia, nesse sentido, estaria ferida, Gaia como a biosfera e como esse supra-organismo planetário, o que seriam... Bom, se Gaia é esse supra-organismo, organismos possuem células-tronco, como células regenerativas. Então, a nossa pergunta, nessa ocasião, é a seguinte: bom, o que seriam as células-tronco de Gaia? Esse foi esse exercício que a gente fez na época, um experimento de pensamento. E aí a gente avançou para construir uma hipótese acerca de quais plantas teriam a capacidade de colonizar ambientes degradados. Aliás, que plantas teriam a oportunidade de colonizar novos ambientes, né? Alguns desses degradados, alguns desses novos ambientes que vão vir a surgir à medida que o clima muda. Então, foi uma antecipação aí de futuro, né, que a gente imaginou. Mesmo que o ser humano não esteja por aqui, independente se o ser humano está aqui ou não. Aí depois a gente se perguntou, falou, bom, o que seria importante para o ser humano continuar aqui? Né? Que plantas seriam essas? Daí a gente foi perceber que a maior parte das plantas que o ser humano conhece são plantas de rápido crescimento, que são plantas muito produtivas, plantas agrícolas e florestais. Graças à biologia da conservação, a gente passou a conhecer plantas raras, que estão no outro lado do espectro. Os experimentos de laboratório têm essas plantas modelo, como Arabidopsis, por exemplo, que tem todo um ciclo muito rápido, então são úteis para experimentos laboratoriais. E a gente pensou, bom, as plantas comuns da natureza, a gente sabe muito pouco sobre elas. A gente começou a se interessar por essa biologia do comum. Então, a gente começou a achar e a encontrar que tem um conjunto de plantas que, apesar de não terem sofrido nenhuma pressão seletiva nesse sentido, elas conseguem ocupar espaços novos. Isso era o que o Stephen Jay Gould chamava de exaptação, é se adaptar para uma circunstância que a espécie ainda não tinha se deparado com ela. E aí, enfim, a gente tinha essa visão e especulamos a esse respeito. E na ocasião, eu fui convidado para escrever um texto para um livro e eu usei esse termo em algum lugar, regenerante de Gaia, e a editora, na época, já era uma querida amiga minha, Ana Dantes, ela virou para mim e falou, pô, Fábio, Regenerante de Gaia é um bom título de livro, você vai ter que fazer esse livro para mim. E aí levou, sei lá, 7 anos eu fui fazer o livro, mas eu já estava num outro momento. Eu entendia, e aí é um pouco sobre esse outro momento que eu vou explicar agora aqui nos próximos slides para vocês. Então, essa é a minha querida amiga Ana,
e aqui no lançamento do livro, né, do Regenerantes Gaia, e vários outros livros, a editora dela, que se chama Dantes, editora no Rio, ela tem uma linha de produção dela que é muito sobre diálogos entre diferentes formas de conhecimento, né? O conhecimento científico, o conhecimento indígena, que ela interessa muito, a arte, a espiritualidade. Então, é uma literatura híbrida. Boa parte dos livros que elas produzem, que ela edita, que ela editora, misturam linguagens, misturam temas, e é um pouco o caso desse meu livro. E o negócio é que, quer dizer, se eu ainda tivesse, né, com o olhar ali só para as plantas, né, como era esse trabalho que a gente fez aí há alguns anos atrás, e esse momento que a gente atravessa agora, né, as Nações Unidas declararam essa década da restauração de ecossistemas, que os vários acordos globais, Convenção do Clima, de diversidade biológica, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, combate à desertificação, todos eles indicam a restauração de ecossistemas como sendo uma grande prioridade. E essa regeneração natural, né, que eu estava falando a respeito nessa ocasião, essa regeneração de Gaia, se enquadra nisso. Mas o que a gente começou a pensar foi o seguinte, será que é só o não humano que precisa ser regenerado, né, para a gente viver bem? Será que a gente vai conseguir fazer isso ainda assumindo as mesmas premissas modernas, né, que a gente assume hoje? E aí eu comecei a pensar assim, o que seria a gente se regenerar, né, também? O que seria uma regeneração humana, né, não só do outro, mas nossa? E foi isso que inspirou esse livro na ocasião, uma leitura que para mim foi muito importante é da filósofa alemã Hannah Arendt, que ela dizia, logo depois da Segunda Guerra Mundial, que a gente vivia, que o ser humano moderno, ele vivia uma dupla alienação. A gente tinha se alienado da Terra e tinha se alienado do mundo. A alienação da Terra tinha a ver com o fato da gente estava entrando nessa época na corrida espacial, né? E aí a gente começa a cogitar o que é a possibilidade de outros planetas, como se a gente estivesse falando, já que nesse aqui não deu, né, onde é que a gente vai poder morar agora? Então, isso cria um tipo de alienação. E a outra alienação, que é a mais própria, do individualismo, do egoísmo do moderno, causa essa alienação do mundo. A gente se isola do que nos cerca. Tudo é o outro, né? É como se a gente não fizesse muito parte de nada, assim. Então, a gente se aliena do próximo, a gente se aliena da natureza, a gente se aliena de nós mesmos até. A gente se torna meio que estranho para nós mesmos. Então, muito dura, assim, a literatura deu uma reflexão fortíssima. E eu acho que essa dupla alienação que a Hannah Arendt fala a respeito é o que trouxe a gente para o antropoceno. Porque, basicamente, o que aconteceu foi que a gente deixou de perceber o outro, a natureza e nós mesmos como algo sagrado, e a gente passa a tratar tudo como commodity. Então, a natureza ou é uma commodity ou é um obstáculo. O próximo também, muitas vezes, a gente trata como commodity no mundo capitalista, e no antigo mundo comunista também, para esse fim. E a gente trata nós mesmos como commodity quando a gente se submete a regimes de trabalho muito além da nossa capacidade, muito além da sustentabilidade individual, né? E todos nós fazemos isso com muita frequência no mundo moderno. Então, esse antropoceno, aí o que acontece no século XXI? O que começa lá a discussão no final dos anos 80, especialmente, mas no século XXI, a sustentabilidade meio que se consagra como uma espécie de antídoto ao antropoceno. A forma da gente lidar com os males do antropoceno é a sustentabilidade. Agora, o antropoceno trouxe coisas boas também, né? Melhoras na saúde, melhoras na pobreza, que reduziu muito no mundo, uma série de coisas melhoraram ao longo do antropoceno, mas melhoraram, não melhoraram para todos, né? Isso deu de maneira desigual, de maneira desequilibrada. E a gente, enfim, precisa se encontrar um outro caminho para que isso inclua, né, as várias pessoas, os vários atores. Então, diante disso, né, a situação que a gente vive hoje, esse pintor mexicano, eu acho tão interessante esse quadro dele, essas pessoas sentadas uma do lado das outras nos seus celulares, a gente tem um pouco a impressão que isso é conexão, né?
Então, acho que meio tirar férias hoje é desligar tudo que você tem, né? Ficar desconectado, uma coisa curiosa, né? Mas e a outra conexão, né? Assim, essas pessoas, umas com as outras, aí, pelo jeito, não estão muito conectadas, não estão conversando umas com as outras, até que ponto elas estão conectadas com a natureza. Então, a gente se desconectou, a gente se apartou da natureza que nos cerca. A gente segue sendo natureza, a gente só não sabe disso, né? Tanto que a palavra natureza, e até a palavra biodiversidade, numa certa medida, elas meio, quando a gente pensa nelas, a gente está pensando em tudo que não é a gente. A gente normalmente não se inclui, né, nisso. A natureza é o outro, a biodiversidade são as outras espécies. Então, essa separação, ela caracteriza muito o universo moderno. O universo moderno é um mundo de divergências, né? Então, é o humano versus o não humano, o natural versus o sobrenatural. O moderno não acredita no sobrenatural. Para o moderno, o ser humano está lá em cima, a natureza, como commodity, está lá na terceira divisão, e ninguém acredita em nada que não seja matéria, né? Então, você tem o fim do sobrenatural. A ciência que se coloca, né, assim, sendo a forma de interpretação da realidade dominante aí há pelo menos 300 anos, ela se coloca numa certa posição, assim, em média, né, ou tradicionalmente, de não escuta outras formas, ou de prevalência, de ser melhor que as outras formas de interpretar a realidade. E, ao fazer isso, passa a achar, eventualmente, cientistas, que você está tocando a realidade com a ciência, quando não está. É mais uma forma de interpretar a realidade, uma forma linda, porque ela é não dogmática, é uma forma aberta, que a luz do seu método pode dar qualquer coisa. Então, diferente de outras formas de interpretar a realidade que são mais dogmáticas, a ciência é livre do dogma, supostamente aberta. Só que os cientistas não são, porque são pessoas. Pessoas são subjetivas, pessoas têm interesse em poder, têm interesse em várias coisas, outras que não, da pureza, da beleza que a ciência tem. Então, cria-se essa dualidade. E a outra dualidade é do problema versus a da solução, uma coisa incrível, né? A gente pode pensar, é fácil imaginar várias pessoas na ciência que trabalham com um foco em encontrar, descrever, detectar problemas. Tantos outros carregam uma sacola de solução debaixo do braço. A gente frequentemente se esquece que do caminho do problema para a solução tem a conversa. E às vezes eu tenho a impressão que a gente, na ciência, a gente não é tão bom nisso, em média também, quanto talvez a gente pudesse ser. E aí, quer dizer, será que o universo é esse? Será que todas as pessoas vivem, né, nessa gigantesca generalização que eu estou fazendo aqui? Será que todo o universo é o universo moderno? Na verdade, não é. Então, a impressão que eu tenho às vezes também é que a gente se alienou a ponto de não perceber que sobre esse mundo aqui existem outros universos, né? Então, o universo moderno é só um deles. Então, a impressão que dá é essa, que a gente tem um pluriverso que vive sobre o nosso mundo, né? E o universo moderno, que, enfim, de uma certa maneira predominou, ele, às vezes, ele deixa de perceber que existem outros, no tempo e no espaço. Porque a gente tem uma história, né? A gente tem ancestralidade, a gente tem um passado, né, como espécie. E onde estão esses elementos do passado? O que a ciência faz com o passado? Quando a gente cita outros artigos, né, que a gente gosta de citar o que foi publicado mais recentemente, né, porque acho que pega melhor e tal. E outras visões do passado que ficaram, assim, quando o Lovelock e Margulis falaram em Gaia 50 anos atrás, foram alvo de chacota por neodarwinistas e aquela coisa toda, e ficou 50 anos sem se falar nisso. Agora voltou meio como metáfora também, muitas vezes. Eu acho, o Bruno Latour, especialmente os antropólogos, falam isso: olha, a gente não pode mais falar em natureza, porque quando a gente fala em natureza, a gente está falando de tudo que é outro, né? Então, para a gente falar de uma política que transforme o mundo para uma situação melhor, tem que falar uma política de Gaia, porque ao falar em Gaia, a gente está pensando em tudo junto, tudo conectado. Então, para isso tudo ser conectado, a gente tem que reconhecer esses outros universos, né? A gente tem que conversar com eles. Eventualmente, a gente tem que hibridizar até com um ou com o outro. Ou, em alguns casos, coexistir, em outros casos, hibridizar. Enfim, essa mistura é uma mistura que eu acho que a gente não percebe. Então, quando a gente olha, pois, assim, eu acho que uma perspectiva bem própria do universo moderno, que eu acho que é super importante, que está acontecendo, né? A gente falava muito, política ambiental e a política de desenvolvimento. É quase antagônico, né? Antigamente, agora com esse governo, quer dizer,
não dá nem para chamar de governo, é uma outra história, mas, de qualquer maneira, em tempos passados aí, às vezes o Ministério do Meio Ambiente era quase que uma oposição a outros ministérios, tinha um duelo dentro do governo. Eu vi isso de perto por alguns anos, como se fossem coisas absolutamente diferentes. E quando você começa a juntar esses dois campos da política, você tem políticas de sustentabilidade. A ciência natural e a ciência social, sozinhas, isoladas, elas não vão resolver alguns dos problemas complexos que estão colocados aí, como a crise do clima, a crise da biodiversidade. E aí, com isso, você vai precisar de uma ciência que integra essas coisas que alguns chamam de ciência da sustentabilidade. E os direitos também, a parte de direito nossa, a ética, né, que precede aí os direitos, ela ainda é essencialmente kantiana, que é uma ética linda e tal, mas é uma ética humanista e do presente. E hoje a gente já inclui aí componentes de ética ambiental, de ética intergeracional. E aí, quando quando começa a misturar isso, surgem direitos voltados para a sustentabilidade, direitos naturais, que alguns chamam, jurisprudência da terra e assim por diante. E aí, quando esses campos começam a dialogar uns com os outros, talvez a gente chegue mais perto da sustentabilidade, quem sabe depois até para uma sustentabilidade mais profunda. Mas isso dentro de um universo. E eu acho que esse universo é um pouco esse aí, dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Porque, por exemplo, quando a gente olha para eles, eu vejo aqui o 8, crescimento econômico. Aí eu penso em populações indígenas aqui do Brasil, de outras partes do mundo. Pô, será que para eles interessa ou compõe o conjunto de interesse ou de visão de futuro? Eles antecipam o futuro no qual eles estão com dinheiro, enfim, tem conta em banco, sabe, esse tipo de coisa? Eu não sei. Assim, eu tenho a impressão que nem sempre vai ser isso, né? Então, assim, esses objetivos são para quem? Indústria, inovação, infraestrutura, assim, de qual futuro a gente está falando exatamente? Né? E aí, hoje, né, a gente sabe disso, não sei, vocês certamente têm contatos, aí tem várias visões alternativas. Tem aqui a visão do bem viver dos colegas andinos, tem a visão do ecofeminismo, tem a visão do Ubuntu, eu sou porque nós somos. Olha só que coisa linda. A gente pensa assim no capitalismo, alienado do mundo, do jeito que a gente é, do mundo moderno. Eu tenho a impressão que não. Isso aqui é lá de alguns países da África subsaariana. Tem os europeus lá que estudam o decrescimento e advogam assim, a favor disso. Certo ou errado, aplicável ou não aplicável, essas diferentes visões de mundo, a meu ver, parecem alternativas à visão que está sendo posta pelos países aí das Nações Unidas. Então, eu tenho a impressão que essas diferentes visões, elas precisam conversar com esse mundo moderno. Aliás, o mundo moderno precisa conversar com elas. E isso aqui, que é tudo muito pautado na ciência, que está aqui no centro, precisa conversar com a arte, com o conhecimento indígena tradicional, com o conhecimento prático, conhecimento das ruas, o conhecimento rural. Precisa conversar com as religiões. Então, essa conversa, eu acho que ela hoje ainda não está muito por aí. Eu acho que a Cris, Simone, tem participado disso muito diretamente, né? Outros colegas e outras colegas que estão aqui nessa conversa hoje, mas ainda é uma coisa muito recente, uma coisa que não está totalmente posta, uma coisa até que não tem muito método, uma coisa muito, eu acho, ainda na tentativa e erro, muito na conversa, porque começa com essa conversa. E a gente sempre escuta, mas peraí, conversa, não vai dar tempo, o mundo está acabando, vai dar tempo de a gente fazer essa conversa toda? E eu tenho essa impressão, olha, se não der, tanto pior, mas a gente tem que pelo menos tentar conversar, porque se a gente não conversar, a gente vai fazer o quê? A gente vai seguir o próximo maluco que aparecer por aí com uma brilhante ideia, como a gente já fez 500 vezes e não deu certo na história da humanidade? Então, acho que dá um pouco na hora da gente fazer isso. Então, acho que o mundo aspirante a pluriverso, vamos dizer assim, ele passa por esse espaço de diálogo vir a ser construído. E aí, óbvio, esses diferentes mundos que estão aí, né, esses diferentes universos, como eu estou chamando, eles vão hibridizar ou vão coexistir? Eu acho que isso tudo vai depender. E aí, nisso, surgem alguns conceitos que eu acho que são conceitos importantes, né, nessa ótica, que são esses três que estão aí. O conceito de diversidade biocultural, que a gente fala na biodiversidade, a gente fala na diversidade cultural, mas, na verdade, daqui a pouco vou mostrar para vocês, essa diversidade biocultural é a mistura dos dois, é o ser humano junto do não humano dentro dessa a perspectiva do que seria diversidade. Os valores relacionais, que é um conjunto de valores que não são nem os valores instrumentais, né, aquele que a gente atribui, o valor que o ser humano atribui às coisas, aos outros seres, assim por diante,
e nem valor intrínseco, que é o valor, aquele o mais intangível, que é o valor que cada coisa, que cada ser tem, independente do que lhe é atribuído. Tem um valor relacional, que é o valor que emerge da sua relação com o outro. E por outro, eu estou falando de humanos, não humanos, e assim por diante. E esse valor relacional, muitas vezes a gente não presta muita atenção nele, né? A gente fala menos a respeito dele. Mas é aquele, assim, por exemplo, eu estou aqui na floresta amazônica, né? Hoje a gente ficou aqui, chegamos ontem e tal, estamos aqui organizando o laboratório. Já estou ansioso para amanhã a gente chegar lá na beira do Rio Trombetas, tomar aquele arzinho. Então, eu já desenvolvi uma relação com esse rio. Imagina se esse rio amanhã não está mais aqui. Que isso vai? Eu nasci no Rio de Janeiro, Baía de Guanabara, nadava na Baía de Guanabara quando era criança. Hoje em dia não dá mais para nadar, me arrancaram isso. Se perdeu isso para mim, ficou na minha memória. Óbvio que eu quero restabelecer, quero trabalhar para que a Baía de Guanabara fique melhor, mas ela não está ali. Meu filho provavelmente não vai desenvolver esse valor com ela que eu desenvolvi. Será que a gente tem como reconstruir isso? Então, assim, e o que é o pós-desenvolvimento? Pós-desenvolvimento não é o que vai vir depois da gente se desenvolver. São visões que já ultrapassaram essa preocupação com o que quer que seja desenvolvimento. Naturalmente, porque existem diferentes visões do que é desenvolvimento do mundo. Então, esses são 3 conceitos que, para mim, são importantes, né, nessa nossa conversa aqui. E eles se encontram também, de uma certa maneira. Então, a gente pensa nesses valores intrínseco e instrumental, tem o relacional. Biológico e cultural, tem a diversidade biocultural. Tem a perspectiva do capital, que é mais presente hoje, mas tem perspectivas ancestrais também. E quando a gente junta, a gente pode pensar num cenário de pós-desenvolvimento. E quem sabe, juntando isso aqui, a gente possa alcançar uma sustentabilidade mais híbrida, né, em termos aqui do nosso planeta, que possa levar a um estado mais profundo, que eu vou chegar a ele daqui a pouco também. Então, a ciência que se volta para a sustentabilidade, ou para essa regeneração, que eu estou falando aqui como título, né, aqui da nossa conversa, ela pode e deve, eu acho, hibridizar com a arte, com a religião, com práticas locais, com conhecimentos e direitos não humanos e assim por diante. E aí, para isso, você precisa de uma arena, de um espaço para conversa, onde essa conversa possa se dar. E esses vários nomes que estão aqui na tela, que são coisas do nosso presente, coisas do nosso passado, coisas que ocorrem em diferentes espaços do mundo e que não precisam estar em disputa ou ser antagônicas, mas por que essas coisas não sentam e conversam a respeito? Porque isso aqui pode ser um parlamento das coisas, essa linda obra Cupichal do meu querido amigo Ernesto Neto, uma escultura em crochê, que é esse palco, é uma oca para a gente sentar e conversar. Seres humanos, não humanos, natural com sobrenatural, para a gente junto antecipar futuros, né? Abertamente, sem ter os caminhos fechados como a gente normalmente o cerca, com os cercadinhos que o mundo moderno criou na nossa perspectiva de presente e de futuro. Então, eu acho que a sustentabilidade e a regeneração, elas não são nem uma agenda de problema, nem uma agenda de solução. Para mim, elas se encontram no caminho do diálogo. E para diálogo, a gente precisa conversar alguma língua parecida, né? E eu acho esse número muito impressionante, né, que diz muito sobre essa coisa da diversidade biocultural. 70% dos idiomas do mundo são falados em 51 lugares. Esses 51 lugares são 36 hotspots de biodiversidade e 15 grandes áreas selvagens. Então, quanto mais vermelho aqui no mapa de baixo, mais língua tem. E esses coloridos aqui, os verdes, principalmente, o tom mais esverdeado, são as grandes áreas selvagens e o amarelo e vermelho são os hotspots. Então, é uma gigantesca correlação entre uma coisa e outra. E quando eu comecei a ver esses números, né, que os meus colegas lá da Conservação Internacional estudavam, eu sempre me lembrava do filósofo francês Merleau-Ponty, que falava o seguinte, que a gente tem essa impressão, né, o ser humano é diferente dos outros porque ele é inteligente e ele consegue articular a linguagem. E o Merleau-Ponty falava o seguinte, não, a gente não fala nada, a natureza que fala através de nós. Ele dizia que a gente é como se a gente fosse antena, é como se nós fôssemos porta-vozes da natureza. Então, quando eu vejo tanta linguagem sair do meio dessa biodiversidade, ou dessa diversidade biocultural, eu me lembro imediatamente do Merleau-Ponty. Mas, por outro lado, eu me lembro também do Wittgenstein, que fala que a gente se apartou de tal maneira da natureza, que ainda que se um leão fosse capaz de falar a nossa língua, a gente não ia conseguir entender ele. Porque a gente não entende o outro mais. Então, essa possibilidade da gente
desenvolver uma linguagem, não só das palavras, mas também sensorial, simbólica, que nos permita ver o que é a manifestação dos que não falam como a gente fala. Isso eu não estou falando só de animais e plantas e vento e água, eu estou falando também de crianças, eu estou falando de pessoas especiais que não conseguem falar, eu estou falando de minorias que não são ouvidas. Essas vozes todas que têm que estar sentadas nesse parlamento das coisas, lá da tenda do meu amigo Ernesto Neto, para que a gente possa juntos, né, antecipar, imaginar futuros bons, onde todo mundo quer estar. E aí, para isso, a Simone mencionou, e ela acertou na mosca, dois dos ambientes que eu tenho trabalhado de diálogo, né? São esses aí. Um é o Ciclo Selvagem, que é, de novo, uma promoção da Dantes Editora, da minha querida Ana Dantes, que se propõe a ser um diálogo sobre a vida, e a gente fez 2 edições, uma em 2018, outra em 2019, sempre no mês de novembro, no Teatro Tom Jobim, do Jardim Botânico do Rio. E o evento nada mais é do que um conjunto de rodas de conversa, de mais ou menos 1 hora de duração cada, mediadas pelo nosso querido Ailton Krenak, que está sentado aqui. E nessas rodas a gente sempre tem uma cientista, como a queridíssima Kátia Ribeiro, um filósofo, então um antropólogo, como aqui o amigo Emanuele Cotillard, que é um filósofo italiano radicado na França, e uma personalidade indígena, que no caso o pajé do Abuçã, do povo Runicuim, e sempre muito cercado de arte, como aqui essa obra linda da Iole de Freitas, e com a minha querida Nana Carneiro aqui, violoncelista, tocando para um coro de índias Runicuim cantar. Então, essa é a atmosfera que se cria no Selvagem, disso saem livros, saem debates, e é muito curioso, assim, porque quando veio a pandemia, a gente falou, caramba, e agora, né, cara? Como é que vai fazer? Aí foi que deu estalo para a Ana botar as conversas anteriores, que todas foram filmadas, botar tudo no YouTube. Então, assim, o Selvagem era um negócio que as pessoas falavam umas com as outras, a gente, em 3 dias, em cada dia, a gente botava 400 pessoas dentro do auditório, que era a capacidade máxima, tudo assim, gratuito, portas abertas, então ia uma diversidade grande de pessoas, um negócio muito interessante, mas em 3 dias a gente tinha 1.200 pessoas. Depois que as coisas foram para o YouTube, o Selvagem, numa questão de meses, alcançou aí 60 mil seguidores. É um negócio impressionante como assim, o efeito que isso teve, né, na disseminação, como as pessoas estavam ansiosas, interessadas e curiosas em ouvir esse tipo de debate que aí se travava. Uma outra iniciativa também, que a Simone mencionou, né, é o projeto Fé no Clima, que é um projeto desenvolvido pelo Instituto de Estudos da Religião, também lá do Rio de Janeiro, é uma das ONGs mais antigas do Brasil, o ISER completou 51 anos esse ano, e essa é uma conversa de cientistas de mudanças climáticas com lideranças religiosas, né? Então, aqui em cima, inclusive, o saudosíssimo, querido Alfredo Sirquis, estava com um grupo de lideranças religiosas numa pré-COP do clima que se deu lá em Recife. São líderes de mais de 40 religiões diferentes. Ontem, e eu não pude participar porque estava viajando para cá, a gente ontem teve a reunião anual, né, do Fé no Clima, mas o que o Fé no Clima fez com a pandemia? Foi também para o YouTube, abriu página na internet, hoje tem um número grande também de seguidores, enquanto antes era uma coisa mais reservada. Além da conversa com as lideranças, o que acontece é que, eventualmente, os líderes chamam a gente, né, os cientistas, e falam, escuta, vamos lá na minha comunidade religiosa, quero que você converse com a minha comunidade de fé, com a turma lá da minha fé. Estou aqui com a mãe Flávia, lá na Casa do Perdão, o seu terreiro de Umbanda, conversando lá com a comunidade, e eu aprendi pra caramba, porque eles pedem para a gente falar, né, das coisas que a ciência está mostrando aí sobre o clima, das previsões e tudo, e eles contam para a gente como eles sentem a mudança climática, né? Naturalmente que tem algumas religiões que têm um tratamento um pouco mais cuidadoso, um pouco mais distante com a coisa do clima, mas são abertos para receber a gente, para conversar, a gente aprende muito com eles também. Então, são processos, eu diria assim, de construção de confiança, sabe? Que eu acho que nesse tempo é uma coisa importante, assim, da gente tentar construir. E, claro, esse espaço de conversa com a arte também, né? Eu sempre gosto dessa frase do Adorno, né, de dizer que se a língua da natureza é muda, a arte busca tornar essa mudez eloquente.
E eu tenho a impressão que a língua da natureza ela não é tão muda assim, eu acho que a gente que escuta mal, mas a arte nos ajuda, né, a escutá-la. E daí eu peguei algumas obras aí que eu tenho proximidade, envolvimento em algum grau, e eu quis pegar um conjunto de coisas sobre árvore, né, e a gente vê aqui a Gaia Árvore Mãe, de novo, do meu amigo Ernesto Neto, que ficou exposta na estação de trem de Zurique por um ano, uma obra viva, porque ele carrega pessoas dentro, né, carrega indígenas, carrega práticos de agricultura, carrega cientistas como eu, artistas, e dentro a gente faz conversas no estilo do selvagem um pouco, com as pessoas que estão andando na estação de trem. A gente passou uma semana fazendo isso, foi muito interessante. A gente tem aqui a árvore da sustentabilidade, que foi pauta de uma das últimas coleções da marca de moda Osklen. Eles fizeram uma coleção chamada Gaia, também, que a gente teve oportunidade ali de colaborar um pouco com o conceito. Essa aqui é a árvore da vida do Jung, que além de psicólogo, ele também pintava, desenhava, e acho que é uma representação mítica muito forte. Aqui embaixo a gente tem um concerto para o Bioceno, eu recomendo muito, não sei se já tiveram a oportunidade de ver, em meio à pandemia, né, em 2020, um produtor espanhol-catalão chamado Eugênio Ampudia, ele fez essa homenagem a 2.200 plantas, as plantas sentadas nos seus vasos sobre as cadeiras de um belo teatro em Barcelona, e essa pequena esse pequeno quarteto de cordas, eles executaram e Crisânteme, que é uma peça linda do Puccini, melancólica, para as plantas ouvirem, como uma homenagem. Vocês encontram isso no YouTube, eu recomendo fortemente, Concerto para o Bioceno. Aqui é um estilo hoje de teatro chamado ecodramaturgia. Aqui também uma querida amiga, a atriz Bruna Trindade, ela fez essa peça bárbara chamada Mulher que Virou Planta, também um pouco antes da pandemia. E a Bruna, assim, depois de 5 minutos de peça, você jura que ela é uma planta, você esquece que ela é um ser humano, ela tem essa capacidade, uma coisa da interpretação. Então, isso toca muito, né? A gente nos aproxima muito da natureza, da nossa essência, e eu acho que essas são formas que se a ciência se alia, né, com essas formas de interpretação da realidade, a gente chega às vezes mais perto, eu acho, de tocar o coração de outras pessoas e o nosso próprio coração. Aqui o Sebastião Salgado, com as suas fotografias também impressionantes, essas árvores aí que praticamente flutuam, e em Otim, com essa peça da Lama Lâmina, que eu acho incrível, do Chris Barney, essa árvore branca, que para mim é como se fosse uma árvore fantasma, essa brutalidade desse trator cheio de lama na roda, arrancando essa árvore, ao mesmo tempo a gente está cercado dessa vegetação maravilhosa que tem ali em Inhotim, enfim. E a árvore, para mim, é uma coisa que é muito interessante, aí me lembra aqui a família Piancô, a Xaninca, lá no Acre, e para vários desses povos do oeste amazônico, a suma-uma, que é essa árvore enorme, ela é um corpo, porque ela é uma planta, mas ela também é casa, porque debaixo dela eles constroem as suas aldeias, ela é uma planta sagrada para eles, e ela é sagrada porque, na mitologia deles, a suma-uma liga a terra com o céu. Então, ela é corpo, ela é casa e ela é cosmo. E eu penso muito que, assim, essas conversas, elas me têm ensinado o seguinte: eu acho que o moderno, né, como está falando, ele meio que dessacralizou o que nos cerca, nós mesmos, o próximo, é tudo matéria. E na ciência, a gente objetifica, né, parte do método científico. Então, a gente está aqui e a gente estuda o fenômeno lá. A gente não está dentro, é parte da ciência, a gente não se envolve, a gente tem que construir essa distância. Na conversa com a arte, com as cosmovisões indígenas, com as religiões, como eu mostrei para vocês, eu aprendi outra coisa, foi que não dá para a gente estar fora. Assim, vamos supor, você é uma mulher vítima do patriarcado, você estudou sociologia e você resolve pesquisar o feminismo. Você vai conseguir se colocar fora, objetivamente, desse fenômeno que você está estudando, que é o feminismo? Eu tenho a impressão que não. Nós todos hoje somos causadores e somos vítimas da insustentabilidade do planeta. Eu vou estudar sustentabilidade. Eu tenho como me colocar fora, objetivamente, e examinar a sustentabilidade sem me incluir?
eu não consigo mais. Eu acho até que eu já tentei, mas hoje eu não consigo mais. Então, o meu corpo está dentro disso. E o fenômeno que eu examino, ele faz parte da minha casa. E eu, quando penso nessa minha relação do meu corpo com a minha casa, eu tenho que me atirar no cosmos, que é o mundo, é a natureza, é o que nos cerca. Então, como é que a gente traz isso para a ciência? Como é que, se eu tiver correto aqui na minha avaliação, como é que a gente faz para trazer esses elementos para a ciência? E eu achava, falei, caramba, eu nunca vou conseguir fazer isso. Aí eu comecei a estudar mais e vi que tem formas. Uma das que eu encontrei é isso que se chama reflexividade radical, que é o oposto da objetividade e da imparcialidade científica. Ela foca em nós próprios também. Tem um componente alto, que é a autorreflexividade, e tem a reflexividade crítica, que foca também na nossa relação com os outros e com o mundo. Então, tem método para isso também, né? Então, a gente pode se sentir mais à vontade, eu acho, em experimentar nesse campo. E, naturalmente, que a transdisciplinaridade, que é essa possibilidade da gente conversar e coproduzir com atores para além da academia, né? Também tem métodos e enfim, tem seus desafios, as suas dificuldades, mas é uma possibilidade também que existe. Eu posso terminar aqui para a gente conversar. Agora, eu não sei se eu já estourei muito meu tempo, Simone, como é que eu estou? Eu posso falar mais 10 minutos, será? Pode. Fábio, pode. Posso? Você tem até 5:05 para falar, você tem ainda mais uns 20 para falar. Eu não estou escutando vocês muito bem, engraçado. Vocês me escutam bem? Sim, a gente te escuta bem. Eu estou falando que você tem ainda mais uns 18 minutos. Você tem ainda mais uns 18 minutos para falar. É mesmo? Então tá bom. Bom, aí vamos agora para Caatinga. Esse aqui é um lugar que eu adoro, chamado Parque Nacional do Catimbau. É perto da cidade de Buíque, mais ou menos uns 30, 40 quilômetros de Buíque, lá em Pernambuco, no sertão pernambucano. Tem essas formações rochosas interessantíssimas, que eles chamam de Pedra da Tartaruga. E nessas montanhas aqui no fundo, tem inscrições rupestres de povos de dois tempos. Tem um povo, agora eu não lembro qual é qual, mas tem um que eles chamam de tradição sertaneja e o outro é tradição nordestina. Um tem 5 mil anos, é um povo de 5 mil anos atrás, outros povos de 8 mil anos atrás. Eu sou fascinado por essas coisas de inscrição rupestre, é uma coisa que eu gosto de ler assim, nas horas vagas, né? E aí a gente encontra coisas como essas lá. Eu fico encantado com isso, porque eu fico pensando assim, o que esses camaradas estavam pensando quando eles desenhavam isso? Será que era arte? Será que eles estavam querendo entreter os outros? Será que eles estavam querendo deixar algum tipo de mensagem para nós? E aí eu fico vendo, você repara só, tem essa turma aqui de mão dada, né? Parece que deve ser alguma cerimônia e tal. Mas tem essa coisa redonda aqui, concêntrica, esses vários círculos concêntricos, que eu não sei se isso é o Sol, se isso é água, se isso é um disco voador. E aí tem essa turma aqui, que são os caras que parecem mais corajosos, que eles estão tentando entrar lá, tá vendo? Só que tem um deles que tem um monte de perna, parece que tem um monte de braço. Eu não sei se ele está saindo. Aí você fica pensando, o que esses caras querem dizer? O que é isso? Será que é um teatro, um show? Então, para essas pessoas desse tempo, e eu acho que para muitos dos nossos ancestrais, e para nós mesmos, tem outras narrativas, tem outras histórias. Várias dessas histórias eu acho que a gente esqueceu, ou a gente não dá bola, porque elas parecem místicas, ou elas fogem do espaço da razão, e a gente vive essa ditadura da razão. É como se na ciência não pudesse entrar a emoção. Se você numa palestra científica falar sobre amor, falar sobre paixão, vão achar que você é piegas ou que você está viajando. Eles não tratam desses temas mais. Mas por que a gente não trata mais? E aí eu fico pensando, né? A gente, ali no auge do humanismo, né? A gente, Linneu, o ser humano avança na ciência, a gente vai entender tudo, a gente vai dar nome a tudo. Aí o Linneu sai com o Homo sapiens. Mas será que a gente sabe tanto que é o Homo sapiens? É o que? O homem que sabe, a pessoa, essa espécie que sabe das coisas. Será que a gente sabe tanto assim? Um outro pensador, que eu gosto muito, que é um filósofo da religião já falecido, Mircea Eliade, ele falava o seguinte, olha, tem um monte de sapiens que, pelo jeito, não sapiens muito.
porque eles deixaram de perceber o sagrado nas coisas. Então, ele dizia que nós éramos 2 tipos de homo. Ele dizia que tinha um homo sapiens, que é o totalmente moderno, e tinha um homo religioso. O homo religioso não é o homem que abraçou, não é o ser humano que abraçou uma religião ou outra, é o ser humano que percebe o sagrado nas coisas. Então, ele dizia que havia essa diferença entre o sapiens e o religioso. Os estudiosos de arte rupestre e dessa arqueologia, né, desses tempos, especialmente os camaradas que estudam o Paleolítico, lá na França, aí já são povos mais antigos, 32 mil anos atrás, eles falam um terceiro tipo de homo, que é o homo spiritualis. O homo spiritualis seria decorrente do seguinte fato: o ser humano ele tem presença, mas ele tem fluidez. O que é a fluidez? A fluidez são esses nossos antepassados, e vários dos nossos povos indígenas até hoje. O ser humano vira planta, a planta vira o ser humano, o animal vira uma planta, a planta conversa com a pessoa. Então, isso é fluidez, a gente é misturado com os outros seres. O que te põe, de uma certa medida, em pé de igualdade com os outros seres. E a gente também é permeável. O que é o permeável? O nosso espírito, ele entra e sai do nosso corpo. Ele entra e sai. Então, quando ele sai, pode ser no sonho, pode ser na miração, pode ser numa inspiração. Nesse movimento de saída, que são as inspirações, as visões que as pessoas têm, de ordem espiritualizada ou religiosa ou não, essas coisas acontecem. A gente sai em momentos de contato com a beleza, com o amor, com o sublime, a gente sai do nosso corpo. O que eu acho hoje é que o ser humano, ele é os 3, ele é sapiens, ele é religioso e ele é espiritualis. Mas, de uma certa maneira, um discrimina o outro, que é a coisa mais estranha do mundo, porque a gente tem isso em nós, a gente não precisa abafar nenhum dos 3 em nós. E eu acho que para a gente conseguir viver isso, a gente vai ter que conversar com os religiosos e a gente vai ter que conversar com os espirituais, para que a gente possa reingressar nesse mundo, porque essas são as pessoas que estão... Se o nosso problema é ter se apartado da natureza, a gente ter causado isso tudo, como é que a gente volta para casa? Assim, sendo a natureza a nossa casa. Imagina uma criança perdida, ela está na rua, não sabe para onde ir. Ela vai tentar perguntar, se entender para onde é que ela vai. A gente vai ter que perguntar. Para quem que a gente vai perguntar? Eu perguntaria para quem nunca se separou dela. Para começar. A gente pode pensar em outras possibilidades. Mas essa conversa tem que acontecer. Então, a gente precisa se reconectar também. É estranho isso, porque para a gente pensar no futuro, a gente tem que se reconectar, eu acho, com a nossa ancestralidade, com o nosso passado. É como se o futuro tivesse, uma certa medida, na ancestralidade. Não é o futuro voltar a ser o passado, nunca vai voltar a ser o passado. Mas a gente pegar valores do passado que foram tão importantes e seguem sendo importantes para a humanidade e não ter vergonha deles. E trazê-los à tona, e conversar sobre eles, e pensar sobre eles. Eu acho que a ciência tem uma imensa contribuição a dar sobre isso, se ela relaxar um pouco. E eu acho que isso, para a gente, assim, por exemplo, você pega os Yanomami, o que significa? O povo da terra. Kayapó, o povo do poço, da água. O Guarani, são os filhos do sol. Vê a ligação, eles são um elemento. A gente parece ter esquecido disso, né? A gente deixa o elemento para lá. E eu acho que a gente precisa pensar no futuro para fazer a coisa certa no presente. Platão já dizia isso, né? E eu acho que parte da coisa certa a se fazer no presente é a conversa, esse diálogo. Eu tinha preparado alguns slides aqui sobre o futuro, sobre antecipação, mas eu acho que não é necessário, a gente pode deixar isso para o nosso bate-papo aqui, final, para a gente ter um tempinho. E já que eu falei demais, queria terminar citando aqui. Dá tempo, volta lá. Opa! Deixa eu voltar, então. Ih, caramba, eu não estou conseguindo voltar. Deixa eu só... Deixa eu só acertar aqui o... tá, parei aqui. Tá ok, Cris? Deixa eu só abrir É esse aqui. Ai, meu Deus, eu e o PowerPoint. 2 anos depois eu não aprendi a usar essas coisas direito. Aí. Você tem mais 10 minutos ainda, pelo menos.
Ainda tem mais. Então tá bom, então vamos lá, então vai dar tempo. Então, olha, quando a gente pensa em futuro, né, tem futuro possível, e assim, o futuro da sustentabilidade é um futuro possível. O futuro ancestral que eu falei aqui, ele é possível. Mas será que eles são prováveis? Futuro provável, talvez eles não sejam tanto. Talvez tenha outros futuros que sejam mais prováveis. Tem um terceiro tipo de futuro que é o desejável, que antigamente a gente chamava de utopia. Hoje, você falar assim, utopia quase... Ih, fulano é utópico, isso quase xingou o cara, né? Assim, a palavra utopia virou um adjetivo negativo. E o futuro, como é que a gente... Assim, daqui a 10 minutos, quando a minha fala terminar, é futuro também. Né? Mas daqui a 10 anos é um outro tipo de futuro. Então, como é que a gente espalha o futuro nos amanhãs? Que amanhãs são esses? Né? Então, a gente tem um presente que é estendido, quando terminar a minha fala daqui a 10 minutos, a gente sabe, vai ter perguntas e tal. Papai, a gente consegue antecipar isso com alguma precisão. Tem um futuro plausível esse que pode ser o provável, mas também pode ser outros possíveis. E tem um terceiro futuro, e esse é o que me interessa mais, que é o futuro impensado. Esse é um futuro que a gente não pensou nele ainda. E eu vou voltar a ele daqui a pouco. E a gente tem esses outros elementos aqui. A gente tem imaginação. Então, por exemplo, o camarada, quando escreve lá um livro de ficção científica, por exemplo, ele tem uma forte imaginação. E ele está projetando um futuro, às vezes até impensado. Né? Esse futuro é provável, é improvável? Hoje tem estudos que mostram que vários dos livros e filmes, inclusive, de ficção científica dos anos 30, 40, 50, várias coisas deles se realizam hoje. É incrível isso. Assim, o poder de antecipação que alguns desses autores tiveram. A gente tem consciência, em certa medida, de futuros possíveis. A gente tem uma prospectiva, que os ingleses chamam de foresight, e a gente antecipa, a gente consegue antecipar coisas. Agora, tudo isso, essa possibilidade da gente antecipar e prospectar futuros, é, em grande medida, a meu ver, limitado por hegemonias, por culturas e os controles que essas coisas exercem por nós. Sempre que eu dou aula para os meus alunos sobre pós-desenvolvimento, eles falam para mim, pô, professor, mas caramba, eu não consigo imaginar como é que o capitalismo vai acabar. Eu falo para eles, pô, também não. Eu não consigo imaginar, por mais que eu tente falar sobre isso, eu tenho uma imensa dificuldade de imaginar. Por que a gente tem dificuldade em imaginar? A gente tem dificuldade de imaginar porque, numa certa medida, a nossa cultura nos tolhe de tal forma que a gente não tem abertura para outros. A gente repete o pensamento. O Heidegger falava isso com precisão. Ele tem um livro chamado O que é Pensar, que eu acho bárbaro. Ele fala que, na maior parte do tempo, a gente não pensa. Para ele, pensar é sinônimo de pensar novo, pensar alguma coisa que nunca se pensou. E ele discute o que é fazer isso. É muito difícil a gente fazer isso, boa parte do tempo. Quem faz isso bem? A ciência. Na ciência, você às vezes se vê naquele ponto entre o tudo e o nada, porque ela é não dogmática. Você, quando faz um grande achado científico, você entrou no que há 2 minutos atrás era o nada. Então, de novo, a ciência tem uma grande contribuição a dar com o futuro, desde que ela também não se sinta tolhida pela hegemonia sobre a qual ela vive, da qual ela é parte, inclusive, responsável até por parte do que a gente vive hoje. Ela tanto é problema como ela é solução, assim, e muito por isso que ela precisa de ser parte do diálogo. E aí, esses amanhãs, né, que eu estava falando, eles se espalham assim, no tempo. E tem esse pensamento dos 3 amanhãs do tempo pós-normal. Quer dizer, a gente vive um tempo pós-normal. A gente está saindo de uma normalidade para entrar noutra. A outra normalidade que a gente vai entrar, a gente não sabe qual é ainda. Né? Então, o tempo pós-normal é sempre um tempo de tradição, de caos, de complexidade. A gente vive essas 3 palavras, eu não preciso nem explicar, familiar para todos vocês. Num tempo pós-normal, será que a ciência normal vai resolver os desafios que a gente tem? Eu tenho a impressão que não. A gente vai precisar de uma ciência pós-normal. O que é ciência pós-normal? Eu acho que a ciência pós-normal é uma ciência que se abre para esses vários diálogos que a gente falou aqui. É uma ciência que permite a autorreflexão e a reflexão crítica, estimula. É uma ciência que é transdisciplinar, então ela vai para a rua e conversa com os atores não científicos. Isso espalhado no tempo. Agora, o que é antecipar? Antecipar isso são as nossas premissas acerca de como será o futuro.
muitas vezes essas premissas são engessadas por narrativas hegemônicas. Então, há um esforço hoje, que a Unesco vem capitaneando o Brasil afora, chamado alfabetização em futuros. Que a preocupação é a seguinte: como que a gente vai descolonizar as nossas visões de futuro? Eu tenho para mim que eu adoro, eu acho o ODS a coisa mais linda, acho bárbaro, mas eu tenho para mim que o ODS é um tanto colonizante, que ele traz um ângulo só, que é totalmente baseado no crescimento econômico, que pode ou não vir a ser uma boa. Então, a gente tem dificuldade de imaginar não crescer, ou não ser esse o referencial de uma sociedade boa. Então, como é que a gente faz isso? Né? E isso inclui esse arcabouço, que eu acho que é um arcabouço importante, de descolonização. São todas palavras importantes aqui: igualdade, equidade, justiça. Mas a liberação não é você estar fora da caixa, é não ter caixa. Como é que a gente consegue produzir a nossa ciência absolutamente fora da caixa, sem caixa? Eu pergunto, eu não sei a resposta, mas eu acho que é uma coisa para a gente refletir a respeito. E aí eu fiquei pensando, no exercício meu, assim, pessoal, que eu vou compartilhar com vocês. Que todo ano eu mudo o ano aqui em preparação, porque eu nunca consigo chegar ao fim de uma experimentação que eu faço comigo mesmo. Eu peguei lá o gráfico dos 3 amanhãs, e aí eu pensei, bom, deixa eu pensar sobre clima. Aí eu imaginei, vê que é 2018, foi antes da pandemia, então já me quebrou todo. Antes da pandemia eu pensei assim, bom, entre 2018 e 2030, eu pulei eu acho, peraí. Que chato que eu não consigo voltar, gente. Putz, vou ter que sair de novo, peraí, deixa eu ver se eu... Agora acho que foi, pronto. Isso, então. Eu achava assim, bom, nessa década, pensando em clima, a gente cumpre o Acordo de Paris, cumpre os ODS, a gente vai estar construindo a sustentabilidade. Se a gente chega em 2030 com o ODS alcançado, entre 2030 e 2050, um futuro bastante plausível é o da sustentabilidade. A gente sairia da normal insustentável para uma nova normal sustentável. E se assim fosse, entre 2030 e 2050, a gente ia mudar o rumo perverso das coisas aí do antropoceno e, quem sabe, a partir de 2050 a gente evitaria um mundo acima de 2 graus e, quem sabe, a gente poderia mergulhar numa sustentabilidade mais profunda do que essa que a gente fala a respeito hoje. Eu pensando friamente sobre o clima, isso lá em 2018. Em 2019, eu comecei a pensar diferente, porque eu comecei a pensar mais no ser humano de novo. Aí veio a coisa da regeneração. Falei, bom, e se o presente estendido fosse esse tempo da regeneração? Né? Eu achei até engraçado que depois veio a coisa da onda da década da restauração, né? que é importante. Mas essa regeneração que eu estou falando é a regeneração nossa. Eu não estou falando mais do clima, eu estou falando aqui do ser humano. Então, a gente se regenera. A gente começa a se reintegrar com a natureza e aí, entre 2030 e 2050, a gente se percebe biosfera. A gente percebe, como São Francisco de Assis fazia, irmãos e irmãs nas plantas, nos animais, no fogo, na água, e assim, a gente se reintegra à natureza. E se assim fosse, eu pensei, de 2050 em diante, quem sabe, através da tecnosfera, e esse componente da tecnosfera, da telecomunicação, especialmente da internet, mas também do transporte, a gente passa a usar a internet para o bem, para se conectar uns com os outros, para entender o próximo, para conversar, para combinar. E aí a gente alcançaria o que o Teilhard de Chardin chamava de noosfera, a esfera do conhecimento, uma espécie são 2 propriedades emergentes da biosfera, né? Que o ser humano contribui muito para elas. Uma é a técnica e a outra é essa desse pensamento, um pensamento mais integrado, mas não só humano, do humano com o não humano também. Esse é um futuro possível? Ele é possível, eu acho. A gente já tem até a internet, a gente tem até os acordos globais. Ele é provável? Eu não sei, assim, talvez não. Eu torço para que seja, mas vai caber a nós fazer com que seja, não é mesmo? Então, mas assim, você percebe, essas são formas diferentes de antecipar. Então, a nossa antecipação, ela é muito tolhida pelo ambiente no qual a gente está. Então, como é que a gente forma o jovem
na escola, na graduação, nas ruas, a nós mesmos, não só os jovens, os adultos também, a antecipar futuros de uma forma mais aberta. E aí, agora sim, eu chego ao fim citando meu querido Moisés, que disse isso uma vez. Ele estava num ciclo selvagem desse, ele fez uma fala tão linda, e uma senhora da plateia perguntou: puxa, de onde vem essa sabedoria toda sua? E ele respondeu assim: minha universidade é a floresta do professor Silêncio. E com isso, agora, depois de falar aqui 1 hora, abusar da paciência de vocês, agradeço imensamente e faço silêncio para escutar vocês um pouco. Muito obrigado. Obrigada, Fábio. Maravilhoso, como sempre, Fábio. Muito Obrigado. Simone, você quer conduzir as perguntas? Não, pode você mesmo, Gabi. Você é muito melhor que isso. Tá bom, vamos lá. Tem algumas perguntas no fórum, tem uma, na verdade, e depois a gente vai abrir o microfone aí para as perguntas. Então, vamos lá. A Raquel Matos está perguntando, está dizendo: obrigada, Fábio, desde a graduação, conseguindo me fazer refletir e me inspirar. A questão do sagrado e da religião sempre está presente nos espaços das UCs. Quais os principais desafios para conectar as diferentes religiões com a visão comum da restauração, conservação e bem viver com a natureza? Super obrigado, Raquel. Bom te ver por aqui. Eu acho que primeiro escutar esses atores com quem você está interessada em conversar, em envolver. Eu acho que essa escuta ativa da nossa parte, ela é muito importante, porque, assim, é como você falou, né? Você tem uma preocupação com a conservação, com o uso sustentável. Agora, esses atores que estão envolvidos nessa região em que você está, eles pensam assim também: o que para eles é conservação é a mesma coisa que para você. Vai ter coisas que eles podem aprender contigo, mas certamente vai ter um monte de coisa que você pode aprender com eles. Então, eu não consigo imaginar em qualquer fórmula, eu não penso assim numa estratégia de convencimento unidirecional. Eu penso até em convencimento mútuo, né? A gente tem que se convencer um pouco da coisa do outro e o outro convencer um pouco da nossa. Isso requer uma abertura, uma franqueza de conversa, que às vezes é muito difícil, porque a gente consegue fazer isso quando constrói um espaço de confiança, né? E confiança não é a principal ferramenta à nossa disposição no planeta hoje. Até porque tem todos esses... não, pô, fulano é religioso, fulano é cientista, o outro é artista. Cada um desses rótulos hoje carrega um peso muito grande. Dando aula de ciências biológicas na universidade, vez por outra a gente discute esses temas. Tem alunos que abraçam alguma fé, alguma tradição religiosa, que eles vêm falar comigo pessoalmente depois, ou por e-mail, e falar: puxa, professor, muito obrigado que o senhor levantou isso, porque lá na universidade eu tenho vergonha de falar sobre isso em público, porque não é científico. Então, essa abertura, viu, Raquel, que eu acho... A minha recomendação, se eu posso dar alguma, é começar escutando. Pessoal, agora eu vou abrir para quem quiser levantar a mão e falar alguma coisa, certo? Simone. Fábio, obrigada pela tua fala. E eu queria te perguntar, assim, você falou um pouco sobre isso ao longo da tua apresentação, mas assim, a gente teve a oportunidade de te ouvir falar pela primeira vez sobre isso em 2020, uma semana antes de começar a quarentena de todos nós, né? Eu queria saber como é que isso mudou, como a avaliação que você tinha sobre
esses futuros e tudo mais mudou depois da pandemia, ou com a pandemia, né? Simone, super obrigado. É uma pergunta dificílima e que me ajuda até a explicar um pouco esses últimos gráficos que eu mostrei. Eu tinha mesmo na minha cabeça, bom, o mundo fez esse acordo aí até 2030, tem um monte de coisa que vai acontecer, a gente vai nessa direção e tal. E aí eu pensava, bom, vai ter esse presente estendido, a gente vai ter 10 anos de marcha nessa direção, na melhor das hipóteses. Quando vem a pandemia, e eu sinto isso até hoje, eu tenho que admitir para você, eu tenho muita dificuldade hoje de antecipar futuros. O negócio assim, ficou esquisito para mim, que sempre estudei futuros, essas coisas, é como se tivesse dando de cara para a parede. E aí, assim, o exercício que eu pessoalmente tenho feito é de tentar, não é desmanchar a parede, mas de encontrar transparência na parede para tentar ver através dela. Então, eu passei a notar assim, que o presente estendido ele ficou muito curto, porque ele passou a ser a possibilidade. E eu errava em todas, né? Quando ela começa, eu falei, não, em maio vai estar tudo bem, lá em 2020. Aí, em maio não ficou tudo, em julho vai ficar, então o negócio foi. Então, de uma hora para outra, eu não imaginava, há 2 anos atrás, que a gente teria um presente estendido de 2 anos de pandemia. Que para mim está acabando, mas eu não sei se vai ser 3 ou 4. Então, a nossa capacidade de antecipação ela foi muito afetada, por quê? Porque a gente não viveu isso. A gente leu sobre a febre espanhola, alguns de nós tiveram até parentes que passaram pela febre espanhola, a gente não viveu, então a gente tem muita dificuldade em antecipar uma coisa que a gente não viveu. Por quê? Porque a gente não olha muito para o passado. Como talvez devesse olhar. E também a gente não olha muito para o presente, porque a ciência estava mostrando já em 2012 que entre os pontos, que até a minha colega aqui que me mostrou esse artigo outro dia, a Ana, um artigo de 2012, o camarada fez uma projeção mostrando os pontos quentes lá de possíveis zoonoses pandêmicas. Um dos principais era Wuhan. A OMS veio assimilar isso e falar sobre isso em 2017 e a gente se vê em 2019 na circunstância que a gente se viu. Então, a gente não escutou nem o passado, nem a ciência. Então, o que a gente está escutando? Né? Para tomar Mas aí, ao mesmo tempo, quando se dá essa coisa horrorosa toda, o mundo para. E aí a gente percebe a possibilidade a força, né, que a humanidade tem de ter uma ação que reage a isso. E aí, essa reação humana eu não esperava. E aí, hoje, isso já me faz antecipar outros futuros mais otimistas também. Então, tem esse balanço curioso, assim, que a pandemia causa, né? Com toda a dor que ela traz, e, assim, a maior parte das pessoas perdeu alguém muito querido, né? Eu também. Então, isso tudo mexe muito, né, com a gente, com a nossa forma, com horizonte de tempo, enfim. Eu estou num período de mais dúvida do que certeza, Simone. A sua pergunta é ótima. Eu não sei mais te falar o que é presente estendido. Pessoal, antes de passar para as pessoas que estão com a mão levantada, eu vou fazer uma pergunta do fórum, que está relacionada à pergunta da Simone. É a Raquel de novo, ela diz, nesse contexto da pergunta da Simone, vimos muitos casos de animais circulando por áreas urbanas, já que não tinha tanta movimentação. Será que isso também não pode ser um princípio para sair das utopias e possibilidades, aproximando as pessoas das práticas? Então, eu acho que sim, a natureza sempre retoma o que é dela, né? Então, quando a gente sai ali das nossas ações, a natureza vem. Eu acho que isso é outra coisa que fica clara, né, com essa pandemia. Amanhã a gente pode não estar aqui, mas os outros elementos da natureza, vários dos outros vão estar. Então, eu acho que isso é uma outra coisa. Fala, bom, peraí, né? O que a gente precisa fazer mesmo para a gente continuar por aqui, se a gente quer isso? Né? O que a gente precisa fazer? A inspiração que eu peguei dessa passagem, viu, da sua pergunta, é um pouco essa. A natureza continua. Luiz.
Oi, Fábio. Desculpe, eu tive um pepino de rede aqui em casa. Só consegui entrar na sua aula 15 minutos atrasado, mas deu para pegar o substancial dela. E eu acho que eu tô em absoluto acordo com você no que se refere ao teu diagnóstico, de forma geral. E eu acho que eu ressaltaria alguns pontos dele que me parecem excepcionalmente importantes para nós termos presentes. Primeiro é a questão de, efetivamente, nós, de alguma maneira, numa situação pós-religiosa, nós temos que encontrar alguma maneira de nos ressacralizar. Então, essa questão, para mim, quer dizer, ela é o ponto fulcral. Quer dizer, de alguma maneira, nós temos que dizer que certas coisas não podem ser feitas. Isso. Nós temos que ressuscitar o tabu. E é muito difícil isso numa cultura pós-mítica, ou pós, sei lá o quê, ou que tem os seus mitos inconscientes, digamos assim. Então, isso eu acho que é a grande questão. A segunda questão que eu acho sobre a qual você fala e que me parece completamente indiscutível é a questão dessa ideia de uma religação de saberes. E eu acho que essa religação de saberes ela é absolutamente fundamental, não apenas porque toda religação de saberes é boa, mas porque, efetivamente, nós precisamos mais do que nunca de ouvir vozes de alguém que está fora de nós. Porque dentro dessa estrutura em que nós estamos, a gente consegue nos questionar até certo ponto. E é preciso que exatamente haja uma restauração da alteridade de uma maneira radical, para que a gente possa... Porque a gente não consegue mais. Os ODS sobre o qual você falou, eu sou muito menos entusiasta do que você dos 17 ODS, porque para mim é um absurdo que o cara fale em crescimento de um lado e fala das coisas lindinhas do outro, porque são 17 objetivos da esquizofrenia. Entende? Quer dizer, então eu acho que isso faz parte dessa mitologia da sustentabilidade do qual se fala muito. O que eu acho que, e tantas outras coisas que você falou, com as quais eu tenho mais absoluta, não só acordo, mas identificação, verdadeiramente identificação. Eu acho, entretanto, no qual eu teria uma ponderação um pouco divergente, seria o fato de que nesse conjunto, nessa tripartição do futuro sobre o qual você fala, eu acho que sim, é verdade que existe um elemento que é irredutível, que é o elemento do comportamento humano. Então, efetivamente, eu venho da história. E se alguma coisa a história ensinou, é que ela é imprevisível. Então, todos os fatos mais importantes dos quais nós temos documentação suficiente, os mais importantes foram completamente imprevisíveis. E, portanto, essa mitologia iluminista, que passou pelo Marx também, etc., de que se você tiver a ciência da história, você consegue... Não é assim, ponto. Por outro lado, e aí que eu talvez tenha uma certa dificuldade em seguir você irrestritamente, a ciência nos deu uma coisa que é o seguinte: nós sabemos o que vai acontecer com o sistema Terra. É claro que a ciência se escuda o tempo todo, dizendo, não, mas veja bem, existe incerteza, a ciência é a diminuição das incertezas. É verdade, nós não sabemos no sentido que a gente sabe... que o religioso sabe que Deus existe. A ciência não é assim. A ciência não tem isso para vender. A ciência tem incerteza para vender e ela pode vender no dia seguinte um pouquinho menos de incerteza. Portanto, a incerteza é irredutível, é constitutivamente irredutível. Porém, isso posto, nós sabemos o que vai acontecer. Nós sabemos com 90 e muitos % o que vai acontecer. E isso que é muito difícil, ao meu ver, das pessoas se compenetrarem, do fato que o mundo daqui a 10 anos vai ser pior. Ele não vai ser apenas um pouco pior, ele vai ser muito pior, qualquer que seja a atitude que nós venhamos a ter. E esse ponto de partida, que quando você fala isso, você fala, esse cara é um puta de um pessimista, lá vem o Luiz com o pessimismo dele. Mas não é pessimismo, é simplesmente olhar o que a ciência está dizendo. Nós sabemos que nós vamos ultrapassar daqui a 4, 5 anos 1,5 graus. Se não for daqui a 4, 5 anos, vai ser daqui a 10. Se não for daqui a 10, vai ser daqui a 15.
Isso é incerteza, mas é certeza que nós vamos ultrapassar 1,5, e é certeza que nós vamos ultrapassar 2 graus, e é certeza que as taxas de extinção de espécies serão dezenas, centenas ou milhares de vezes mais altas que a taxa de base. Tanto faz se ele é 10, se ele é 100, se ele é 100, já 10 já é gigantesco. Então, nós sabemos que esse mundo será pior. O problema é que eu acho que existe uma forte resistência psicológica a entender o fato de que nós estamos numa dinâmica que é irredutivelmente negativa. E a partir daí é que nós teríamos que construir um futuro de adaptação, um futuro de atenuação. Mas eu acho que há uma espécie de, digamos assim, de dissociação cognitiva, digamos, ou de dissonância cognitiva, uns falam de um jeito, outros de outro, de que a gente sabe isso, mas a gente não incorpora esse fato. Então, a literatura científica é gigantesca em relação a isso. A gente não dá conta de ler tudo aquilo que ela está trazendo de más notícias para a gente. Mas a gente fala assim, não, mas veja bem, tem os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tem a COP26, nós vamos retirar CO2 da atmosfera. Eu nem sei se a gente consegue fazer isso, nem sei se isso é bom. Não sei quais são os efeitos que isso pode ter. Isso é o lado incerto da ciência, tá certo? Agora, é muito difícil, ao meu ver, portanto, equacionar essa questão do futuro desses 10 anos. Para mim, eu tenho comigo, posso estar enganado, tomara que eu esteja, mas eu tenho comigo que não existe possibilidade de que em 2030 nós estejamos mais próximos do que em 2015 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu tenho por mim que nós vamos estar muito mais distante desses 17 objetivos, de todos os 17 objetivos. Não tem nenhum que a gente... Agora, talvez um ou dois, mas os essenciais, nós não vamos estar mais longe, nós somos muito mais distantes em 2030 do que em 2015. E essa que eu pensaria com você, quer dizer, da ideia de como é que é preciso pensar a ideia de alguma coisa construtiva dentro da consciência relativamente segura de que o mundo está piorando e vai piorar. E ele vai piorar ou vai piorar muitíssimo. Então, a nossa agenda seria fazer com que ele piore o menos possível, né? Essa seria a minha provocação para você, digamos. Fantástico, Luiz. Eu acho que isso me dá oportunidade de entrar numa discussão contigo que é, e com os nossos colegas aqui, que é a discussão política. Exatamente. Que, para mim, são duas... Assim, assim, se o Platão tiver certo, né, a gente tem que pensar no futuro para a gente fazer a coisa certa no presente, tem dois lados nisso. Um lado é esse que você falou. A gente sabe que, ainda que a gente mude seriamente a nossa forma de agir, de consumir e tal, determinados indicadores a gente vai ultrapassar aí. O último relatório do PCC deixou isso bem claro. Tá? Isso aí está posto. Quando a gente passa essa informação para quem quer que seja, olha só, perdendo essa batalha que a gente já perdeu como humanidade, que recado político a gente está passando ao falar só isso, né? Porque é importante que a gente diga isso, é importante que as pessoas saibam disso. O que eu acho é que a gente vive uma espécie... O Zygmunt Bauman falava isso, eu acho que ele tinha total razão. Ele falava que a gente vive uma espécie de fim de futuro. Porque várias utopias lá do século XX que deram em água, de um lado, e do outro lado essa impressão que a gente vai bater numa parede, a parede do clima, da extinção das espécies, essa coisa toda. Aí a gente, de uma hora para outra, fala que a gente não consegue projetar futuro nenhum. Então, eu acho que, ainda que a gente tenha ciência desse lugar onde a gente vai entrar, que, para mim, é o futuro provável, dentro desses diferentes tipos de futuro, esse lugar que você está falando, ele é o futuro provável. O que eu estou chamando de antecipação aqui, que para mim é muito importante, é o futuro impensado. Que futuro a gente pode pensar coletivamente que não é esse futuro mais imediato? O familiar, esse provável, que é o que está mais perto da gente, eu acho que ele, como você, eu acho que ele está posto. Agora, o que é adaptação a ele?
O que a gente se adapta? O que é resiliência? A resiliência é a gente aguentar a paulada e ficar. Quem vai aguentar a paulada? Dentre os humanos? Vai ser uma parte dele. Assim, de qual adaptação a gente está falando? Em qual adaptação a gente pode... A gente tem que falar em resiliência ou a gente tem que falar em resistência? Olha, agora eu não quero mais brincar disso. Vamos começar outro jogo? A gente vai se dar mal nos próximos 30 anos, mas desde já a gente tem que começar uma outra coisa. Então, essa para mim é uma discussão política e a gente não consegue entrar no futuro impensado, porque a gente está todo amarrado com os números da ciência, de um lado, e com o horizonte político que a gente enxerga, que é, pô, não consigo pensar em outra coisa que não seja o capitalismo, que não seja esses padrões de desenvolvimento tortos que a gente tem. Então, essa alfabetização no futuro, para mim, não é uma poesia, é a gente exercitar na nossa cabeça, para que a gente possa fazer com que outros também consigam, pensar num outro cenário, para depois disso tudo. Deu, Luiz? Mas eu concordo contigo, eu estou contigo, mas eu acho que é meio o tempo dessas coisas e o significado político que pensar o impensado tem, hoje. Totalmente de acordo. Obrigado, Fábio. Legal, obrigado você. Emília. Sem som, Emília, sem som. Super, muito obrigada pela tua fala, e mais que pela fala, pelas imagens, esse caminhar pela arte que você fez, assim, agradecida. A gente tem esquecido disso, né? De fazer isso, de dizer, olha, dá para trazer a arte para caminhar pela ciência. Então, queria agradecer muito. Parte do que eu estava construindo aqui de pergunta, o Luiz antecedeu, né? Mas, enfim, vou fazer alguns comentários, porque, na realidade, me passa... Quando a gente pensa a religião e pensa os tabus, como o Luiz colocou, o tabu, né? O tabu tem uma coisa estranha, porque as pessoas já esqueceram por que ele existe. Não tem tabu, né? Você mantém o tabu de não comer carne se você é judeu ou islamita, e se você perguntar para a grande maioria, eles não sabem por que eles não podem comer carne de porco, né? Mais, né? Então, a grande questão da ciência é que ela vai estar te dizendo tudo por que você vai deixar de fazer isso ou por que você vai fazer aquilo, né? Como é que a gente constrói um tabu na ciência, de dizer, um tabu no sentido de que aqui, ó, isso aqui não dá, mas não dá por isso, 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 isso e isso. Porque quando você fala não dá e justifica, a gente cai numa parede que se chama o controle do poder hegemônico. Né? Porque é isso, é isso que a gente está querendo romper. A parede é essa. Né? Como que eu faço, de fato, uma contra-hegemonia? O que é essa contra-hegemonia? Não... Olha, eu sempre, desde criança, muito jovem, quando aprendi a ler, eu passei a ser leitora de ficção científica. E, de repente, eu cansei, porque é um mundo distópico. É o mesmo mundo distópico. Eu falei, gente, antes era divertido, cada livro que você pegava tinha uma perspectiva diferente. Hoje é uma assim, é um Mad Max, tudo igual, muda os nomes, mas o roteiro é o mesmo, nada muda. Né? Você vai assistir filme de ficção científica, é tudo igualzinho. Né? Fala, gente, que inferno. Né? Aonde foi parar a nossa imaginação? Acho que o fato de você ter trazido o artista plástico, porque é onde a gente consegue ainda ter imaginação, é passear por galerias de arte. Não tem, para mim, assim, eu toda vez que vou para casa, eu dou um jeito de passar pelo Inhotim. Aquilo é muito, né? Porque tem uma distopia, mas tem uma coisa da natureza que ameaça e ao mesmo tempo te traz e te... Enfim, né? Então, é isso. Eu acho que a gente está hoje a palavra de ordem é falar em contra-hegemonia. A palavra de ordem política, né, dos que não são de terra plana, é falar da contra-hegemonia. Né? Mas o que é essa contra-hegemonia? Porque eu não acho que a ciência não produza tabus. Ela produz tabu. E PCC só está te dizendo, só está falando em tabu. Né? Mas, ao mesmo tempo, pelo fato dele de colocar o porquê que aquilo tem que ser um tabu, você relativiza que, então não precisa ser tanto assim, né? Tá?
porque você detém, não sei se é porque a gente detém o conhecimento, vai ter contra-hegemonia mesmo, quer dizer, e tudo isso, já que você é uma pessoa que está vendendo o esperançar, né, o tempo todo, a beleza que a arte traz para te questionar, mas te dá o belo junto, para você não ficar, né, naquela distopia absurda. E eu sempre gosto muito de lembrar de uma ficção brasileira, que não é muito raro, né, ter uma boa ficção científica, mas Não Verás País Nenhum, do Inácio Loyola de Brandão, é de 86, né? E quando começou a pandemia, eu falei, gente, de onde saiu o Brandão assim, tão de repente, tão preciso, né? Mas, enfim, são só algumas coisas soltas que você me provocou, né, de primeira. Que legal, Emília. Pô, muito obrigado. Olha, sabe que eu cruzei recentemente com a moça que fez a ilustração desse meu último livro, o slide inicial. Ela é uma moça muito jovem, estudante de artes plásticas lá da Federal Fluminense. E ela me apresentou uma literatura que eu não conhecia, muito interessante, chamada... são dois estilos, um chama Ecopunk e o outro chama Solar Punk, que é uma ficção científica não distópica, utópica. É um barato, mas são contos, sabe? Eu não vi nenhum inteiro ainda, eu vi 2 livros de contos. Então, já que você gostava de ficção científica e cansou, te recomendo procurar esses aí que são bem legais. Agora... Ecopunk, o outro... Pois é. Agora, quanto à contra-hegemonia, eu estou contigo. Eu acho que é isso mesmo. Acho que você usou... eu acho que o termo e o pensamento, eu acho que... eu penso muito nisso. Eu não consigo ainda imaginar o que isso... Eu acho que isso começa dentro da nossa cabeça, porque a gente é tomado pela hegemonia, né? Então, como que a gente quebra esses cercadinhos todos, né, que a gente tem na nossa cabeça que a gente se deixou tomar, né? Seja do ambiente cultural no qual a gente vive, seja da nossa história de vida, seja enfim, de quem nos cerca, da nossa família. Eu acho que a gente quebrar isso dentro da gente é a primeira coisa. E isso envolve conversar com os outros, né? Envolve conversar com pessoas de outras visões, com pessoas próximas a você, conversar abertamente sobre isso. Então, a gente está numa fase de mudança muito grande. Eu acho que a pandemia ela acelera ou marca ou deixa isso mais evidente, e a gente não pode não tratar desses assuntos, né? Por isso que sempre que o grupo aqui me chama para conversar, eu venho, porque eu acho que é muito importante a gente discutir essas coisas, né? Com franqueza, né? Porque são temas difíceis mesmo. E eu acho que a contra-hegemonia começa aí, nesses pequenos atos. Eu só queria fazer um comentário que eu penso exatamente sobre a mesma coisa que você sobre isso. Porque as pessoas, de repente, apagaram os objetivos do milênio. Como se aquela bobagem não tivesse existido, né? E só tivesse os objetivos de desenvolvimento sustentável. Esquecendo que tudo isso vem de Bretton Woods, continua desde 46 o mesmo povo lá de Bretton Woods dizendo para a gente como é que a gente vai se dar bem, né? Então, hoje eu estava conversando com as pessoas sobre o Clube de Roma versus o Clube de Bariloche, e por que a gente esquece do Clube de Bariloche? Porque a gente nunca fala do que eles falavam. É verdade. Né? É verdade. Eles já trouxeram essa questão, né, da catástrofe, ou da distribuição de riqueza na década de 70, era a discussão deles contra o Clube de Roma. É verdade. Boa teve na década de 70 que a gente deixou para lá, né? Sim. Muito Não, e o pior é curioso. que o Herrera saiu de Bariloche e veio montar a Unicamp, né? Então ele discutiu isso aqui dentro da Unicamp o tempo todo. A gente está aqui dentro. Se você perguntar para a maioria, ninguém leu o Herrera, ninguém leu o Clube de Bariloche, ninguém contrapõe, ninguém lembra que tem esse contraponto. Foi ele que fez geociências, não é isso, Emília? Sim, ele que conseguiu. Por isso que a geociência começou com o DPCT, né? E não com o Departamento de Geologia. Exato. Com o Departamento de Política, Ciência e Tecnologia. Né? E, já que tem ainda pergunta, Gabi? Posso continuar perguntando? Pode falar, tem uma minha, mas eu não tenho pressa, pode falar. Não, porque tem uma questão também que a gente está precisando começar a fazer, e eu estou sentindo uma contra-hegemonia muito interessante,
que é a contra-hegemonia da Latinoamérica. Né? A gente começar a se perceber latino-americano. Eu estive numa reunião ontem de latinos-americanos e a questão era: nós temos que postar para o mundo como é que se faz militância latino-americana, que ela é diferente da europeia, ela é diferente da estadunidense. É uma outra lógica. Tinha gente do México, a Terra do Fogo, nessa reunião. E essa era a preocupação das pessoas. É a primeira vez que você vai que tem brasileiros, de fato, né? Não olhando lá para o Atlântico, mas olhando para dentro, né? E começando a discutir isso. É possível construir uma contra-hegemonia e é possível construir uma questão latino-americana que é diferenciada e que é importante, né, enquanto militância, de ser feito de outra forma, de entender que o bem viver andino não é uma coisa que você compra e sai carimbando até o Rio de Janeiro, até a Baía de Guanabara. Isso não rola, não faz sentido. Né? Isso mesmo. No caso da América Latina, é particularmente desafiador por causa da diversidade gigantesca que a gente tem, né, de culturas e povos. Imagina que beleza, né? Não, é muito legal. Assim. Essa parceria latino-americana é muito interessante. Uhum. Legal, Emília, obrigado. Eu ia voltar na pergunta da Simone, mas antes, rapidinho, Emília. O livro do Inácio de Loyola Brandão me marcou bastante. Eu lembro dele o tempo todo. Assim, eu li, deve fazer, acho que já uns 15 anos, mas bem depois que saiu. Mas é um livro super atual, né? Tem aquela cena do engarrafamento, né? Que as pessoas tiveram que sair dos carros e aquilo vira uma favela. Depois as pessoas vão morar nos carros porque os carros nunca mais puderam sair daquele lugar que estavam, aquele grande engarrafamento. Mas, bom, o que eu ia voltar na pergunta da Simone, Fábio, é que você disse que a reação humana em relação à pandemia te deu uma certa esperança. E, no entanto, eu ia contra-argumentar, né, que a reação humana foi tipicamente humana, no sentido que, assim, foi uma reação que acabou privilegiando, né, certos continentes e certos países e certas populações, e que, por conta disso, né, nos deixou de novo à mercê de continuar aí com a pandemia por mais alguns anos. Na verdade, a gente não sabe se vai continuar, se não vai continuar, o que vai acontecer. Então, eu queria te fazer essa provocação um pouco aí também, para você comentar sobre isso. Você tem total razão. Aliás, é ótimo que você fala isso, que me dá a oportunidade de qualificar melhor o que eu falei. O que é o meu ponto é o seguinte, assim, foi óbvio, né, que a gente teve essa coisa dessa péssima distribuição e assim, a eterna desigualdade. Mas eu acho que assim, para mim ficou bastante claro como o tempo de mobilização ele foi praticamente instantâneo, foi uma questão de poucos dias. Então, o que acontece a partir dessa mobilização, a partir aí, assim, ficar em casa, né, quem podia ficar, e de novo, tem essas desigualdades todas, mas esse primeiro comando, que de uma certa maneira vem da OMS, né, e Nações Unidas, muita gente não crê nela, mas ela já vinha avisando desde 2017, quando chega a hora de falar, agora é a hora de não sair de casa, as pessoas param e ficam. Com diferença aqui e ali. Depois, quando vem a vacina, aí começam as assimetrias todas, que são as assimetrias de sempre. Mas eu acho que essa capacidade de mobilização, eu achei incrível. Imagina se a gente tivesse essa capacidade de mobilização, sei lá, para a mudança climática. Vamos todo mundo ficar um mês sem andar de carro, sem emitir gases de estufa e tal. Eu acho que esse humano ia ser capaz de fazer. Os patrões talvez não deixassem, mas que a gente hoje em dia é capaz de fazer essa tal telepatia que a internet propõe. É outra coisa que me deixa otimista. Assim, eu não tenho rede social, essas coisas, eu não sei direito, eu não tenho nenhum domínio sobre essas ferramentas, né? Eu sei usar o e-mail e o WhatsApp. E com a pandemia, aí a gente começa a usar essas ferramentas aqui, né? E eu passei a usar muito o YouTube, porque várias das coisas que eu ia, com alguns desses grupos aqui que eu mostrei para vocês, vão para o YouTube e eu começo a acompanhar. E eu escutava
tem um filho adolescente, né? E outros colegas, puxa, a internet é um espaço de raiva, de briga, essas redes sociais tem muita besteira, muita desinformação. A que eu tenho visto durante a pandemia é riquíssima, que o YouTube tem tudo. Hoje você consegue, em qualquer parte do mundo, ver indígenas, ver vozes minoritárias, ver arte. Teve exposições em Londres que tem uma linda chamada Botanical Mind, eu acho que deve estar até no ar ainda. Você entra, você vai de sala em sala, vendo os quadros, as obras, assim, como a história da botânica se relaciona com a nossa história de vida, é a coisa mais linda. Então, que riqueza que essa ferramenta pode botar à nossa disposição de integração, de conexão. E eu tinha a impressão que era uma coisa péssima. Eu sigo não tendo redes sociais, mas hoje eu já vejo que tem um potencial enorme nisso, positivo, né? Então, isso para mim foi uma outra coisa, sabe, Gabriela, que mostra assim, essa capacidade humana. Eu me lembro, tem o grande geógrafo Milton Santos, né? Ele dizia dessa coisa, ele não falava em noosfera, ele falava em psicosfera. Ele falava o seguinte, que quando o ser humano cria um determinado pedaço da tecnosfera, essa tecnosfera ela é apropriada pela hegemonia, e o que acontece com o tempo é que a psicosfera que rodeia ela, a psicosfera, ela custa a se familiarizar com a tecnosfera, mas quando ela começa a se familiarizar, o que acontece é que é uma disputa sobre ela. Então, eu li isso outro dia, um texto dele, dos anos 80, se eu não me engano. E eu falei, caramba, cara, olha a coisa que ele está falando. Hoje, assim, a impressão que eu tenho é que há uma disputa por esse espaço da internet. Então, um monte de agenda positiva, não, tal, essa coisa tecnológica, não vou me meter nisso. Quando as pessoas começaram a se meter nisso, tem um monte de gente seguindo elas. Então, tem um monte de coisa bacana hoje acontecendo nisso. E eu acho que isso foi, assim, para mim, foi uma das coisas que me chamou a atenção nessa pandemia. A gente soube usar isso para se mobilizar, para uns confortarem os outros, show, peça de teatro, assistir, sabe? Eu achei que teve assim, muitas pessoas se voluntariaram para fazer essas ações. Eu achei isso, assim, para mim foi uma gigantesca surpresa, que fala sobre essa capacidade de mobilização. E que depois o tempo passa, as assimetrias vêm e tomam conta, mas a essência dessa tecnologia me parece muito mais positiva do que uma vez eu pensei que fosse. Eu acho que, na verdade, a internet é humana, né? Então, ela tem o bem e o mal juntos ali. Não dá para falar, né? Mas, bom, vou passar a palavra para... Emília, você estava com a mão levantada ainda? Não, tá. Ela ficou levantada, só isso. Tá bom. Então, é a Cristiana. Obrigadão, Fábio. E como você, eu também só uso o e-mail e o WhatsApp, então não se sinta mal, porque nós somos muitos da nossa geração. Mas eu confesso que, como você também, eu tinha muito preconceito sobre as mídias e foi mudando isso, tendo uma filha, tendo filhos, né, adolescentes e vendo também o potencial de conexão e de opções que tem tido na mídia, né? Então é muito bacana. E como a Gabriela falou, tem o bem e tem o mal, né? Separar o joio do trigo. Mas eu queria compartilhar uma coisa, na verdade, e também chegou a mim através da minha filha, que tem 19 anos, e já fez essa disciplina no mês passado, e que você conhece também. Você estava falando das utopias, pensar um mundo sem capitalismo, né? Ou pensar um pós-desenvolvimento. Como você usou o termo? Pós-desenvolvimento, não pós? Desenvolvimento. Pós-desenvolvimento, um mundo pós-desenvolvimento. E minha filha, ela começou a fazer uns cursos, eu não sei se o pessoal conhece aqui, de uma rede chamada S1. Você já ouviu falar, Fábio? Não. Aqui tem do lado aqui de Campinas, aliás, o pessoal que é de Campinas conhece o Yamagishi, que produz alimentos orgânicos, né? Muita gente conhece.
e é o pessoal do Yamagishi que tem essa proposta. É de uma convivência que não passa pelo capital. É muito interessante assim, as relações, como se constrói uma forma de viver em sociedade bem diferente. E é uma rede mundial, né? Começou no Japão, inclusive, e eu vou colocar aqui os links para o pessoal ver, tanto do Japão como aqui da versão brasileira da rede, mas é uma sequência de cursos que a minha filha fez e ela está, assim, viajando nessa proposta de um mundo não mediado pelo capital, né? Recomendo, viu, gente? E só para dizer assim que a gente realmente, é o que você falou, precisa pensar fora da caixa? Não, precisa pensar sem caixa, tem que quebrar as fronteiras da caixa, precisa, né, não pode estar bound, não pode ter... A gente é muito formatado desde cedo, é impressionante, assim, como a gente é formatado, infelizmente. Mas é isso, só um comentário e meus sinceros agradecimentos sempre. Eu que sou grato, Cris. Pô, super obrigado. Manda um beijão para tua filha, que ela é um doce, adorei conhecê-la. Aliás, ela tem que dar uma aula para mim lá, que ela está me devendo, eu vou combinar com ela. Pô, tô vendo meu querido amigo Carlos aqui. Quanto tempo, Carlos? Tudo jóia? Tudo bem, Fábio? Pô, parabéns aí pela tua recente conquista. Eu estou aqui na floresta, não consegui nem te mandar um abraço. Obrigado. Teve uma sobreposição de compromissos aí, acabei não assistindo a fala. Mas não ia deixar de entrar para dar um abraço. Vou te ver. Aí os links, sabe? Ecopunk e Solarpunk que você tinha falado, né? Eu acabei de abrir aqui e aqui diz que Ecopunk é um gênero não oficial de ficção. Pode? Não oficial. Gênero não oficial de ficção. É muito interessante. E tem um livro chamado Solarpunk, que é outro movimento lá, que ele é um livro de contos de autores portugueses e brasileiros, inclusive. É bem interessante. Que o pessoal do Ecopunk está dizendo que eles não são Solarpunk. Está aqui falando, inclusive. Mas eu achei ótimo ele dizer que ele é um gênero não oficial, como se tivesse uma oficialidade posta por alguém de gênero de literatura. Mas vou me deter a ler essas coisas aqui, são bem legais. É juvenil, então, mas é legal. Que ótimo. Tem arquitetos aqui. Mais alguma pergunta, alguém? Bom, se não tivermos mais perguntas, acho que a gente vai encerrar, que estamos nos aproximando do horário. Fábio, eu queria agradecer muito a sua presença, a sua participação lá da Amazônia, né? Direto da Amazônia, né? Para vir dar essa aula de encerramento. Então, obrigada. Em nome de todos os coordenadores, agora estão todos aqui, essas pessoas que você está vendo aí, as carinhas, são os coordenadores. Menos o José Renato, mas ele é um aluno aplicado, que está em todas as aulas. E é isso. Feliz Natal, feliz Ano Novo a todo mundo. E semestre que vem tem mais. Tchau, obrigadíssimo, Fábio. Obrigado, Fábio. Tchau, Fábio. Muito obrigado pela aula. Obrigada aos alunos também.